Bem-vindo aos mistérios da meia-noite. Desde muito tempo atrás, várias teorias foram criadas em cima dos números, sendo de telefones ou não. Para alguns povos, existem números que representam infortúnio e azar, como o famoso número 666. Hoje vamos descobrir quais números são considerados malditos pelo mundo. 4. China, Japão e alguns lugares da Ásia. O 4 é considerado amaldiçoado em algumas culturas, como a chinesa e a japonesa, devido à sua pronúncia ser semelhante à palavra morte nesses idiomas. Por exemplo, em mandarim, a palavra para o número 4 sublinhado é Xi, que soa parecido com a palavra para morte. Xi. Como resultado, o número sublinhado 4 é muitas vezes evitado em situações como a numeração de andares em edifícios ou a seleção de números de telefone. Essa superstição também se reflete em outros aspectos da cultura, onde o número 4 pode ser considerado de má sorte. 17. Itália. Esse número é considerado maldito pelos italianos, pois segundo o anagrama do número romano que a XVI resulta na palavra Vichy, que significa estou morto. Em latim. O medo dos italianos é tão grande que um modelo de um carro da montadora francesa Renault, originalmente lançou um de seus carros com o nome R17. Na Itália esse nome foi rebatizado como R177. Outro fato curioso é que alguns aviões de companhias italianas não possuem o acento número 17 sublinhado. 13. Em todo lugar. O 13 faz parte das superstições de várias culturas, sendo tão popular que existe até uma fobia sobre ter medo do 13. Este é triskaidecafobia. De acordo com o pessoal do site EasyGeek, o medo relacionado ao número existe há séculos, e muita gente se baseia em explicações históricas e mitológicas para justificar a sua maleficência. Uma das lendas relacionadas ao fatídico número é de que o 13º artigo do famoso Código de Hammurabi teria sido omitido, quando, em realidade, o tal código nem sequer é numerado. Outra lenda associaria o número 13 ao cristianismo, baseado no número de apóstolos que participaram com Jesus da última ceia, sendo Judas o 13º a se sentar à mesa e além de ter sido ele o homem que traiu Cristo. 39. Afeganistão. Os motivos por trás disso têm diferentes motivos. Uma delas diz que o 39 se traduz na língua local como vaca morta, mas outra afirma que a sonoridade da pronúncia se assemelha à da palavra cafetão. Devido às crenças no país, ser chamado de cafetão é bastante ofensivo e pode ter consequências mortais. Assim, estar de alguma forma associado ao número 39 na placa de um veículo ou no número da própria casa é uma vergonha. Desta forma, muitos dos cidadãos locais fazem o possível para evitar ligação ao número. A má fama do 39 está mais localizada em Cabul. Assim, veículos com o 39 na placa costumavam ser vendidos por preços baixos na capital. Entretanto, comerciantes espertos por muito tempo os adquiriam na cidade e revendiam em outras localidades do país por preços mais altos. Além disso, esse número se refere a prosti, coisa que é abominada por lá. 4233. Egito Antigo. No Egito Antigo, todos sabem que são conhecidos pelos os famosos faraós e também os famosos desenhos hieróglifos. Para quem não sabe, os hieróglifos tinham um alfabeto numeração. E é aí que entra o número 4233 que foi representado por um jovem faraó sendo assassinado. 666. Todos conhecem. Esse número é atribuído à besta e ao anticristo. Basicamente tudo de ruim. Ele aparece em filmes e até histórias que envolvem o bicho ruim. De forma resumida, tudo indica que o 666 se referia ao nome do imperador romano Nero. Ele teria perseguido cristãos após o incêndio que atingiu Roma no ano 64. Se você escrever o nome do imperador Nero César no alfabeto hebraico, a equação fica desse jeito assim. 111. Inglaterra. Esse número representa algo diferente, pois passou a ser chamado de Nelson, em homenagem ao famoso almirante naval da Inglaterra, Horatio Nelson. Acredita-se que o número representa as 3 grandes vitórias navais de Nelson. Uma foi em Copenhague, outra, no Nilo e a última, em Trafalgar. De todas as formas, o motivo, que explica o fato do número trazer azar, é incerto, afinal, está relacionado a vitórias, ou seja, ele até é considerado da azar, mas não é certeza. 250. China. Na China, o 250 é considerado um insulto.
O uso do número como um insulto surgiu na China antiga. Naquela época, quando as moedas de cobre ainda estavam em uso, 1000 moedas costumavam ser a medida padrão. Metade disso, que é 500, refere-se a algo ou alguém inferior, e metade disso, que é 250, refere-se a alguém ou algo severamente inferior. Ou seja, 250 significa que você não é considerado nada. 11. Estados Unidos. Muitos americanos odeiam esse número graças aos ataques que aconteceram. O números, por exemplo, está fortemente ligado ao assassinato de Kennedy e aos ataques às torres gêmeas do World Trade Center que aconteceram em datas que possuem algo a ver com 11. E esse é um bônus. O último é um número sagrado. Este é o 7. Todos os lugares. O 7 é frequentemente considerado mágico devido à sua presença em muitos aspectos da natureza e da cultura. Esses são alguns exemplos. Significado cultural e religioso. O número 7 é significativo em muitas culturas e tradições religiosas. Por exemplo, na Bíblia, os 7 representam os 7 dias da criação de Deus, as 7 virtudes, as 7 trombetas, os 7 selos, as 7 taças e por aí vai. Natureza. Há muitos exemplos na natureza que envolvem os 7, como as 7 cores do arco-íris, as 7 notas musicais na escala diatônica. Matemática. O 7 tem propriedades matemáticas interessantes. Por exemplo, é um número primo, o que significa que só é divisível por ele mesmo e por 1. Isso contribui para a sua associação com a singularidade e a perfeição. Mas também há maldades como os 7 pecados capitais são eles: a preguiça, luxúria, orgulho, gula, ira, inveja, avareza. E sem contar que octares muitas relacionadas com o 7, dá para falarmos dele o dia inteiro, mas enfim. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo mais de curioso do que, realmente terror, mas sem perder a essência do canal. Te vejo aqui em mais um Mistérios da Meia-Noite.